Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. O mangá de hoje é a legítima situação do reconheci a mangaka, comprei uma coisa achando que era e na verdade é outra. Então eu já vou dar esse aviso bem grande para vocês, que inclusive é aquela situação do uma imagem vale mais que 1.000 palavras. Não tá aparecendo alguém, sabe? Não tá parecendo o mesmo traço de uma certa pessoa loira, baixo, que tem problema complexo por ser baixinho e que faz alquimia? Não tá parecendo? Pois então, tá aí, certo? Esse mangá, ele tem como arte da Hiromu Arakawa, que é a mesma mangaka de Fullmetal Alchemist, mas eu preciso já avisar que a arte é dela. A história, o roteiro por trás de A Heróica Lenda de Aslan é de uma outra pessoa, que é Yoshiki Tanaka. Então, já aviso a vocês que se você tá comprando esse mangá achando que é uma história da Hiromu, não é. Ela só fez, só. Ela fez muito. Ela fez a arte dessa história. Então, eu comprei porque eu reconheci a arte e comprei no desespero porque, enfim, tava numa promoção também no lugar onde eu fui. Então, inclusive tá aqui, ó, da mesma autora de Fullmetal Alchemist. Isto aqui engana. Isto aqui engana bastante. Então, é a mesma mangaka, mas não é a mesma mangaka, certo? Já vou deixar esse aviso aqui pra vocês. Então, hoje nós vamos falar de A Heróica Lenda de Arslan. Não é Aslan, tá? Tem um R no meio. Então, é um pouco difícil de falar sem pensar no leão lá, de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, do C.S. Lewis. Mas, vamos lá. A gente dá um jeito. O que eu posso dizer pra vocês da Heróica Lenda de Aslan? Primeiro que às vezes é um pouco difícil você achar sites que falem sobre esse mangá. Ele meio que assim, não dizendo que ele passou despercebido, justo pelo contrário, a JBC tá tomando um cuidado de trazer ele aqui pro Brasil, mas ele não foi muito comentado. Então, assim, foi um pouco difícil de achar algumas informações para trazer para vocês, mas assim, eu categorizaria ele como um seinen, mas agora eu esqueci o nome, tá? Mas existe uma classificação no Japão para mangás que são históricos. Apesar do nosso reino aqui ser um reino mais fictício, ele tem aspectos históricos. Então ele é um mangá que eu considerei seinen. Ele está categorizado aqui pela JBC para maiores de 16 anos. Então, está aí o aviso. Porque, ele é complexo e ele tem lutas de batalha de guerra. E ele, como é que eu posso dizer? A gente percebe que é um mangá para ser realmente mais adulto. Ele tem atualmente 24 volumes no Japão. O que eu não consegui precisar para vocês, para trazer aqui, é se já está completo ou não. Esse foi o grande problema que eu tive, porque geralmente os sites que eu pesquiso, como a própria Biblioteca Brasileira de Mangás, eles colocam se o mangá já terminou no Japão ou não. Isso facilita bastante para eu trazer para vocês. E não tinha essa informação, mas enfim, vamos considerar que por enquanto são 24 volumes no Japão. Atualmente no Brasil nós temos 20 volumes publicados. Então, tá quase chegando ali, parelho, parelho. Talvez o mangá já tenha terminado, porque assim, apesar desse mangá ele já estar há um tempo aqui no Brasil, eu não sei se diz aqui quando que ele foi lançado, mas eu tenho a impressão que foi ali em meados de 2021, 2019, pior ainda. Esse mangá aqui tá de 2019. No Japão, ele foi lançado em 2013. Então, talvez realmente só sejam 24 volumes que tenham sido publicados e tá completo. Como ele é um mangá um pouco mais antigo, e a gente tem que lembrar que a Hiromu fez muito sucesso com Fullmetal Alchemist, tem o anime de A Heróica Lenda de Aslan. Ele tá na Crunchyroll, certo? Então é aquilo. Lembrando, mangá tá caro, apesar desse mangá ser de Uxa vida. Apesar desse mangá ser de 2019, mangá tá caro igual.
certo, pessoal? Então, assim, você consegue ele em algumas promoções, inclusive por um preço mais baixo, mas caso você queira ver, pô, 20 volumes até agora tá salgado. 20 volumes pra saber se eu vou gostar da história ou não, meio complicado. Tem o anime. Você pode assistir o anime. Gostou do anime? Vai lá e investe pra sua coleção. Porque assim, eu lendo este mangá, o que eu posso dizer? Ele é um mangá mais parado e eu senti que ele tem um pouco uma vibe de Game of Thrones, sabe? Das Crônicas de Gelo e Fogo, no sentido de não não de sacanagem, de sangue, dessas coisas, mas de intriga palaciana. Porque a gente tem aqui uma história de um personagem que é o Arslan. A gente conhece ele com 11 anos. E ele é o filho do que é então considerado atualmente o melhor rei de todos, que é do reino de Pars. Um homem que é extremamente estrategista, que acredita que tudo se resolve em batalha e que ele é visto como forte, viril, corajoso e tudo mais. Inclusive, ele ajuda os reinos vizinhos que são aliados do reino de Pars e ele tem uma luta muito grande contra o reino de Lusitânia, que ele considera como se fosse assim, é quase isso, tá, gente? É quase os cristãos contra os judeus, os cristãos contra os muçulmanos, sabe? Essa briga, essa guerra que existe por questão religiosa. É mais ou menos isso que a gente entende que está acontecendo em Pars. Porém, o Arslan, ele não acompanha o pai nas guerras. Ele tem 11 anos quando a nossa história começa e a gente entende que ele fica recluso dentro dos muros do palácio treinando para ser então o próximo rei que vai substituir o pai, apesar de que o pai é vigorosíssimo, tem uma saúde perfeita. Ninguém imagina que esse rei vai morrer tão cedo. E até a gente começa a perceber que o Arslan, ele não tem o mesmo dom do pai no sentido de batalhas. O Arslan é uma criança extremamente curiosa. Ele questiona tudo que está acontecendo. Ele gostaria muito de ver os muros fora do palácio, só que ele não pode. E aí a gente até fica, ué, como é que ele vai proteger um reino se ele não sabe o que tem fora dos muros do palácio? Mas ele é visto como uma criança frouxa, uma criança fraca, uma criança que não está à altura do pai e que o próprio povo de Pars fica assim, dia que esse aí subir no trono, tão ferrado. Porque ele não é o fulano, ele não é o nosso rei. Então, quem irá nos proteger? E apesar de ser uma criança e os tutores do Arslan tentarem esconder isso, inclusive um deles sendo um dos. Tipo, ai, como é que é o nome que eu posso dizer para vocês? Um dos conselheiros do rei, que é um estrategista muito grande, que hoje está, entre aspas, aposentado, esconder isso do Arslan, ele sente isso. Ele percebe que todo mundo tenta comparar ele com o pai e que ele não está atendendo as expectativas. E aí você fica, mas então, sei lá, ele deve ser o favoritinho da mãe. A mãe, gente, é uma megera. A mãe passa na frente do filho e não dá bola pra ele. E aí você entende que o Arslan não é feliz. No sentido de o pai não ama ele, a mãe não ama ele, o povo questiona se ele vai ser um bom rei. Então vocês imaginem a complexidade que isso é na cabeça de uma criança. Esse é o pano. E aí a gente começa a perceber que entre uma das batalhas contra a Lusitânia, o rei volta com um número X de escravos. Que isso é muito comum. Que inclusive a gente vai ver que Pars é construída e gestada muito com o uso de escravos das guerras. E os escravos vêm de Lusitânia, né? Das guerras que eles fazem contra esse outro reino e que sempre saem ganhando. Porém, o Arslan vai salvar, digamos assim, um escravo que é uma criança, que é da idade dele. Que ele até fica. Como assim tu é um escravo? O que aconteceu? Tu estava na guerra? E ele, sim, estava.
sabe? Então ali a gente já vê que há uma diferença, que até a gente se questiona se, por exemplo, porque quando eu li, eu fiquei, tá, Pars tá querendo controlar tudo. Então, coitado de Lusitânia. Aí quando eu vi que eles estavam usando crianças para lutar na guerra, eu já fiquei, opa, um país que coloca, um reino que coloca crianças para lutar, meio complicado, certo? Mas vai acontecer uma situação ali que ele vai salvar essa criança e aí isso vai mexer com o Arslan, que ele vai começar a questionar até onde é bom estar acontecendo essa guerra, por que existe essa intolerância religiosa contra a Lusitânia, e se não seria melhor só concordar que cada um ficasse no seu canto e tá tudo bem. Eles vivendo com as crenças deles e Pars vivendo com as suas crenças. E alguns anos vão se passar. E aí a gente já pega o Arslan, como tá aqui na capa, ele já tá um pouco mais velho. Eu chutei ali entre seus 16 e 18 anos. Então ele já tá entrando na fase adulta e ele vai efetivamente começar a participar das guerras que o pai ficou, não, chega, se tu quer ser governador de Pars, tu tem que aprender a lutar. E aí ele fica, chega de estudar, chega de treinar, agora tu vai pra guerra mesmo, tu vai aprender o que é matar pessoas. E aí, como eu disse, intriga palaciana, vai acontecer uma situação aí específica que vamos dizer que o mundo de Aslan vai pro ar, sabe? Vai virar de ponta cabeça. E a gente vê que tem um pouco de magia nessa história, mas muito mais que magia, tem a questão da estratégia, de você fazer algo que o seu inimigo não espera que você vai conseguir fazer. Claro, com um pouquinho de uso de magia para conseguir algumas coisas, sim. Mas ele é um mangá mais pé no chão. Ele é um mangá que fala realmente sobre estratégia, sobre questões palacianas, sobre política, sobre embate entre dois reinos diferentes. Então, se você gostou de As Crônicas de Gelo e Fogo nessa questão de um reino lutando contra outro e quem vai ser no trono e etc e tal, e um herói que a gente põe, né, a heróica lenda de Arslan, dá a entender que vai acontecer alguma coisa com ele devido a esse título. Não dizendo que quando eu li a história é como se alguém estivesse contando o passado. Não, a gente está vivendo isso. Mas, sinceramente, para terem colocado esse título, significa que vai ser uma coisa uau, certo? Que o Aslan vai fazer muita coisa. E terminou o primeiro volume com a gente chama isso na literatura de cliffhanger, que seria algo do tipo uma informação dada nos últimos momentos da história que você fica, what? E aí você quer pegar o próximo volume para ver o que vai acontecer. Então, assim, eu achei o mangá interessante, não achei ele um uau, 5 estrelas, favoritado, o mangá da minha vida, quero ter toda a coleção, mas eu tenho o segundo volume aqui para dar uma olhada e ver o que eu vou achar. E assim, se você tá cansado de mangá com magia, tipo Guerreiras Mágicas, se você tá cansado de mangá tipo assim, você quer uma coisa mais centrada, uma coisa talvez um pouco mais parada, sem tanta informação poluída assim de soco, de corte, de luta, de poder, disso, daquilo, de raio, você vai gostar, porque ele é um mangá que fala muito sobre estratégia e muito sobre intrigas palacianas, que nem eu já disse. Então ele é um mangá um pouco mais parado, mas assim, eu terminei ele positivamente interessada em continuar. E, sinceramente, eu até fiquei interessada em ver o anime depois de olhar a abertura da, do anime, que às vezes eu faço isso, né? Eu pesquiso pra vocês, vejo que tem anime, e aí pra botar aqui no vídeo eu pesquiso a abertura pra colocar aqui pra vocês poderem assistir e ver se interessa ou não. Quanto à arte, que eu já tava esquecendo de mostrar a arte, é bem característico de Fullmetal Alchemist. Então, se você lembra da arte da Hiromu, você vai lembrar da arte dela. Assim, tem muita. É interessante. E tem um personagem misterioso, gente, que vai aparecer aqui, que é muito assim. Eu já fiz as minhas deduções de quem seja esse personagem misterioso. Até porque, se eu puder dar um únicozinho spoiler pra vocês, que não é spoiler, porque ele aparece logo no início, mas enfim. É um personagem misterioso que aparece pra
ajudar a Lusitânia, que odeia com todas as forças o rei atual de Pars, o pai do Arslan. Porque eu tenho as minhas deduções. E se for o que eu tô achando, coitado do Arslan, ele vai ter um problema gigantesco pra resolver. Então, assim, é como eu terminei. Eu tenho o segundo volume, eu vou ler. E aí, se eu ler ainda agora em abril, eu coloco pra vocês, que é quando eu estou gravando, né? Eu estou gravando agora em abril, talvez esse vídeo só saia em maio. Saiba que se aparecer em algum momento que eu já li ou eu vou ler, tá? Eu vou citar pra vocês em algum resumo do mês, colocando se eu vou continuar essa série ou não, tá bom, gente? Enfim, vou ficar por aqui. Beijinho e até a próxima!